Bom dia. Hoje é dia 1º de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo trazendo um relato real da vida de um internauta, o Rogério Barros da Costa. Rogério Barros da Costa. Tive o prazer, gente, ontem, terça-feira, de receber um texto bem longo, maravilhoso, sobre a vida, sobre detalhes da vida do internauta José Barros da Costa. A vida do Rogério Barros da Costa realmente é uma coisa maravilhosa. Apesar dos sofrimentos, também da alegria dele, da felicidade dele. Então você irá adorar o texto do Rogério Barros da Costa, mostrando ali um pouco do seu dia a dia, e um pouco de sua crença, e hoje um pouco do ateísmo dele. Então você irá, repito, ficar sensibilizado como eu fiquei com o maravilhoso relato aí do Rogério Barros da Costa. E para que você não fique cansado ou cansada vendo o meu rosto, vou aqui colocar imagens da cidade de Santos. E por quê? Imagens da cidade de Santos, no interior de São Paulo, interior paulista, no litoral paulista. Por quê? Porque o Rogério Barros da Costa morou também em Santos. Ele morou em vários lugares. E a cidade de Santos foi um desses lugares. Por isso, vou colocar aqui imagens da cidade de Santos, linda Santos, que eu conheci. Já fui por 3 vezes a Santos e irei mais ainda. Uma cidade linda, maravilhosa, Santos. Então vou colocar aqui imagens de Santos que eu fiz quando estive lá. E aí você ouvirá o belo texto, a bela história do Rogério. Muito obrigado ao Rogério por ter feito aí esse texto. E repito mais uma vez, você que está assistindo a esse vídeo, se você tem algum detalhe importante de sua vida para contar, faça-o, mande para mim, escreva em minha página do YouTube ou então para o meu e-mail, certinho? Então vamos colocar aí agora o texto do Rogério Barros da Costa. Vamos lá. Abre aspas. Bem, professor Eustáquio, serei breve no relato e tentarei o resumir ao máximo. Me chamo Rogério Barros da Costa, sou filho de cearenses, minha mãe é da cidade de Mombaça e meu pai conterrâneo do cantor Fagner. Meu pai é da cidade de Oroz. Porém, eles se casaram aqui em São Paulo e eu nasci e moro em São Paulo, apesar de ter morado em outras cidades na infância, como está no relato. Eu nasci em um lar católico, porém a minha mãe era uma católica fria, de ir na missa aos domingos apenas, e por obrigação, para não ficar mal com Deus Javé, que ela acredita até hoje. Como havia dito, nasci na cidade de São Paulo. Porém, quando eu tinha 4 anos de idade, fomos morar em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. E quando eu tinha 8 anos, em 1986, fomos morar na cidade de Guaratinguetá, uma cidade vizinha da cidade de Aparecida do Norte, cidade muito conhecida por todos, a cidade da padroeira do Brasil. E Guaratinguetá, na época em que morei lá, tinha a religiosidade levada para o catolicismo muito aflorada. Na época havia uma personalidade muito conhecida e falada, o Frei Galvão, denominado hoje em dia como o, entre aspas, primeiro santo brasileiro. Primeiro santo brasileiro. Porém, quando eu morei lá, ele ainda não era santo.
era apenas uma personalidade muito forte e conhecida por todos. Com o catolicismo muito influente na cidade, a minha mãe mergulhou de cabeça na religiosidade. Houve uma lavagem cerebral nela. Ela começou a consumir a Canção Nova. Na época era apenas uma rádio que evangelizava e orava o dia todo. Hoje já tem TV e canais na internet. E as obrigações que a minha mãe tinha de ir na missa já não eram mais obrigações, se tornaram prazer. Ela mergulhou de cabeça na religiosidade e ia a grupos de orações todos os dias. Rezava o terço 3 vezes ao dia, frequentava seminários, virou religiosa praticante. E foi dentro desse contexto que eu fui criado. Ouvindo a rádio Canção Nova, rezando terços todos os dias, acreditando em todas as divindades, Deus, Jesus, Maria, José e tudo o que envolve o catolicismo. Fiz catecismo, primeira comunhão, e me engajei na igreja como coroinha, ajudante dos padres. Porém, nunca presenciei nada que denegrisse a imagem de qualquer um deles. Não coloco minha mão no fogo, porém, sempre foram íntegros até onde eu saiba. Envolvido de corpo e alma com a igreja, eu tive uma infância bem farta e feliz. Meu pai era um dos sócios de uma pizzaria grande e conhecida na cidade. Nunca fomos ricos, mas muita coisa que eu e minhas 2 irmãs queríamos, tivemos, como brinquedos, roupas e tudo o que precisávamos. E voltando à minha religiosidade, também fiz crisma, retiro de carnaval. Para quem não sabe, retiro é se retirar mesmo em uma chácara no período de carnaval para ficar orando e se manter isolado às perdições. E mais tarde, encontro de jovens com Cristo, um encontro onde dizem que você encontrará Jesus e realmente, para quem acredita como eu acreditava, eu acreditei que tivesse tido um encontro pessoal com ele. Porém, hoje eu sei que tudo isso são sugestões que colocam no seu subconsciente. E sim, colocaram no meu também, para que você tenha a sensação de tê-lo encontrado. Aí fui crescendo, me distanciando aos poucos das atividades da igreja. Voltei a ser mero espectador, porém com muita fé, pois, como eu disse, eu acreditava que tinha encontrado Jesus dentro do meu coração. Tinha recebido a crisma, que são os dons do Espírito Santo, uma confirmação do batismo, aonde você recebe o próprio Espírito Santo, e seguia a minha vida tendo em Jesus um grande amigo. Eu não era um católico que não sabia o que queria. Eu sabia e queria o tempo todo. Até que o tempo foi passando e a minha fé, sempre firme e forte, fui morar na cidade de Santos, no litoral paulista. Lá casei e voltei a morar na cidade de São Paulo em 2001, com a minha esposa, na época, e nosso filho. Em 2002, nos separamos. A separação foi difícil. Eu estava desempregado, muitas dívidas, porém eu acreditava que Deus estava comigo. E aqui comecei a trabalhar como caminhoneiro, pagando pensão
e dívidas. Acreditava que o que eu passava era a vontade desse Deus. E eu vivia a vida com um único objetivo: minha salvação eterna. Sem planos para o presente. Como diz o Zeca Pagodinho, deixava a vida me levar, porque eu acreditava que Deus tinha o melhor para mim. Até que comecei um novo relacionamento em 2003. Continuei trabalhando, porém, em 2009, deixei de ser caminhoneiro e comecei a trabalhar de motoboy aqui em São Paulo. Eu amava andar de moto e fiz do que eu mais gostava na vida, o meu ganha-pão. Namorando a minha esposa atual, pagando pensão com muita vontade de casar e ter uma vida com essa namorada, porém acreditando que o casamento viria quando Deus quisesse, eu vivi iludido e enganado nessa falsa ilusão e esperança. Namoramos por longos 12 anos, pois eu acreditava que quando fosse a vontade de Deus, casaríamos. Porém, no dia 17 de outubro de 2010, 17 de outubro de 2010, eu passei por algo inesperado, um acidente de moto, onde tive que amputar a minha perna esquerda. Fiquei internado até o dia 23 de dezembro de 2010. Sim, exatos 65 dias em um leito de hospital. 8 cirurgias, muita dor e sofrimento. Porém, rezando muito, agradecendo pela vida, recebendo visitas de religiosos que oravam comigo. Eu era um cristão feliz e completo. A amputação transfemoral, como é chamada a amputação no fêmur, acima do joelho, também existe a amputação transtibial. Essa é a amputação na tíbia, onde se mantém o joelho do amputado. Porém, a minha foi acima do joelho, e meu joelho hoje é mecânico. Agora sim, com o contexto da minha vida explicado, vou entrar no título desse relato: Vergonha do Deus que eu acreditava. Esse sentimento não veio por eu ter perdido uma perna. Eu continuava firme na minha crença e até achava que eu tinha sido fruto de um milagre, pois meu acidente foi muito grave. Minha perna infeccionou e quase morri. A minha fé estava mais forte do que nunca. Minha cumplicidade com meu amigo imaginário também. Porém, comecei a fazer fisioterapia no hospital que fui socorrido, a Santa Casa de São Paulo. Comecei a conversar com pessoas onde as tragédias eram muito maiores do que a minha. Por exemplo, conheci uma menina de 13 anos, isso em 2011, que estava em um ponto de ônibus com a irmã, pois elas iam sair, e esperando o ônibus no ponto, veio um maluco bêbado e entrou com o carro nesse ponto, acertando diversas pessoas. Essa menina, de 13 anos, perdeu a perna esquerda igual eu. Amputação acima do joelho. Só que, como eu disse, ela não perdeu só isso. O carro acertou outras pessoas, inclusive a irmã dela, que veio a óbito. Sim, nesse dia, ela perdeu a perna e a irmã. Coitada, coitada. Quando fiquei sabendo da história dessa menina,
que já não queria mais ir para a escola por estar sofrendo bullying, estava sofrendo demais por ter perdido a irmã, estava sofrendo porque a protetização em crianças e adolescentes é mais difícil por estarem em fase de crescimento. E a prótese sempre tem que ser ajustada. Ou seja, a menina, com um quadro depressivo, com todas essas dificuldades, e com a infelicidade que a vida lhe trouxe, como eu ia falar desse Deus que me poupou? Porém, permitiu que a vida dela fosse reduzida a quase nada. Como eu ia falar desse Deus? Como eu ia ser testemunha de um milagre na minha vida e falar que Deus sabe de todas as coisas para essa menina? Eu tinha vergonha de falar de Deus, ou de tentar falar algo confortante para essa menina. Depois conheci uma outra mulher, muito bonita, que estava atravessando a rua grávida e veio um desgraçado que atravessou o sinal fechado e a acertou. Ela, atropelada também, teve sua perna amputada. Seu filho nasceu com diversos problemas e depois de 1 ano não resistiu ao sofrimento. E o bebezinho, infelizmente, se foi. Como eu ia falar desse Deus para uma mulher que, por irresponsabilidade alheia, foi atropelada, perdeu a perna e viu seu filhinho agonizando por 1 ano até perdê-lo de vez? Como eu ia falar desse Deus onisciente que sabe de tudo, cria planos e não a poupou desse sofrimento imenso? Que plano Deus teria para ela, a não ser lhe causar muito sofrimento? Eu tinha muita vergonha desse Deus. Tinha vergonha de falar que acreditava nele e que devotava a minha recuperação a ele. Como eu falaria que esse Deus sabia de todas as coisas e que isso era o plano dele? Como? Tenho certeza que qualquer cristão consciente, com um pouco de empatia, ficaria constrangido de falar que foi agraciado e curado para uma pessoa que perdeu algum ente querido do mesmo mal. Não estou falando dos cristãos mau caráter. Esses tripudiam sobre o sofrimento alheio. Mas sim, convivo e conheço muitos cristãos que não teriam coragem de dar testemunho em uma igreja falando que foi curado do coronavírus, por exemplo, sabendo que ali também tem parentes de vítimas fatais que não foram curadas por essa ilusão. Além dessas 2 histórias, ouvi muitas outras fazendo fisioterapia, conversando com amigos na Santa Casa de São Paulo. Essa dúvida começou a latejar na minha cabeça. Ela ficou me importunando e fui procurar respostas na Bíblia. Não cheguei a lê-la inteira, mas li boa parte, e quanto mais eu procurava respostas, mais encontrava dúvidas. E foi assim nos anos de 2011, 2013 e 2013, até eu me deparar com um texto na internet, onde se dizia que deuses eram invenções humanas. E isso fez sentido para mim. Comecei a ler, estudar, assistir documentários, até chegar a vídeos de ateus na internet, inclusive os seus, professor Eustáquio. E o que eles diziam? Iam massageando o meu cérebro, iam preenchendo
todas as lacunas deixadas pela religião e a religiosidade. Tudo começava a fazer sentido agora, mas o processo não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. A dor de saber que Jesus nunca existiu era tão forte como a dor do falecimento de um ente querido, como se meu melhor amigo tivesse morrido, e realmente morreu mesmo. A dor de se libertar, a dor de saber que você foi enganado por muito tempo. No meu caso, foram 36 anos de engano. 36 anos de engano. A dor de saber que muitos ainda sofrem dentro desse sistema escravocrata. Escravocrata. Tudo isso foi me fortalecendo. Meu ateísmo veio com muita dor e lágrimas, ao contrário do que os religiosos afirmam sem saber. Afirmam que o ateísmo vem de desilusões, vem de algum líder, vem porque você não conhece a religião verdadeira e nem o Jesus de verdade. E tantas outras falácias que eles acreditam porque não querem ver o óbvio, não querem ver o simples, não querem ver apenas que Jesus não existe. Não foi revolta, não foi revolta, com nada e com ninguém. Foi apenas a comprovação de que nada na Bíblia se concretiza. E sim, vergonha, muita vergonha de falar que eu era obra de um milagre divino, enquanto existem desgraças todos os dias, ignoradas por qualquer divindade. Nenhuma divindade cura amputados, cadeirantes, pessoas com as mais diversas mazelas. A partir de 2013, a minha descrença começou a aflorar. Assumi o meu ateísmo e as rédeas da minha vida. Parei de esperar. Arregacei as mangas e fui fazer. Passei muito tempo esperando o chamado tempo de Deus, que nunca veio. Falei para minha noiva que iríamos casar em 2014. Demos os passos e em janeiro de 2015 nos casamos. Apenas com a força de vontade, a realização de um sonho que só dependia de mim e eu não sabia. Hoje estamos casados e felizes. Claro que para ela entender o meu ateísmo no começo foi difícil, pois ela é cristã, mas hoje se acostumou. E eu assumi as rédeas da minha vida. Não espero nada de divindade alguma. Tive que mudar de profissão, pois não dava para continuar como caminhoneiro. Fiz curso de manutenção em computadores. Trabalhei com isso um tempo, porém estou me especializando em programação de computadores. Iniciarei o 5º semestre da Faculdade de Análise de Sistemas e hoje desenvolvo sites e sistemas mais completos, sem ajuda de divindade alguma. A minha vida mudou para melhor completamente, depois que eu abandonei as ilusões, depois que eu deixei de terceirizar as minhas responsabilidades, depois que eu assumi as rédeas da minha vida. Quero frisar também que a minha recuperação veio com muito amor e carinho por parte de familiares e amigos que nunca me abandonaram. Tenho uma família numerosa e maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, minha gratidão, meu carinho e meu muito obrigado. E claro que não pode faltar a gratidão à minha esposa, que era apenas noiva
e sempre esteve do meu lado, me ajudando sempre. Amo muito todos vocês. Amo muito todos vocês. E quero deixar uma lição, uma história de superação a todos que estiverem ouvindo. Não importa qual o seu problema. Se você não tem uma perna, ou as duas, ou o braço, você é capaz sim. Você é capaz sim. Nunca deixe de se abater pelo que dizem. As pessoas te jogam para baixo, mesmo sem maldade. Acredite em você. Acredite no seu sonho e coragem. Como disse o personagem Rocky no filme Rocky Balboa, de 2005, abre aspas, não importa o quanto a vida te bate. Não importa o quanto a vida te bate. O importante é que em todas as pancadas que você levar, você sempre tenha força para se levantar e continuar lutando. Fecha aspas. Não se deixem cegar com versículos onde a única intenção era manter o povo preso, manter o povo no cabresto, onde o Império Romano queria se perpetuar no poder e está conseguindo até hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho e com certeza continuarei a me envergonhar muito desse Deus do Império Romano. Fecha aspas. Como você acabou de ouvir, eis aí um belíssimo relato real do internauta Rogério Barros da Costa. Belíssimo relato real. Ele contando aí fases de sua vida. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.